Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis meum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi munum letificare dignatus est, per esta quesumus ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Filoteia. Introdução à vida devota. Por São Francisco de Sales. Tradução de Felipe Lesage. Editora Eclésia, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão no descritivo. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Felipe. Muito obrigada, querido Felipe, por nos comprar este livro. Estou em falta contigo, mas você sempre está em minhas orações, viu? Muito obrigada por tudo. Que Deus te abençoe. Sempre. Muito. E a todos nós, é claro. Então faça também como o Felipe e nos compre um livro, ou solicite que algum seja incluído lá na lista, para que assim possa fazê-lo, comprá-lo. Eu também peço para que deem uma olhada no Seja Membro. É possível tornar-se membro aqui do canal a partir de R$ 1,99 ao mês. Há diversas possibilidades e valores, e as assinaturas podem ser canceladas a qualquer momento. E também, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. E claro, orem por mim e por todos nós. Me coloquem em vossas orações, por favor. Muito obrigada. Desejo a todos uma boa escuta e que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Segunda parte. Conselhos diversos para elevar a alma a Deus através da oração e dos sacramentos. Estamos no capítulo 14, da Santa Missa. Como dela bem participar. Ainda não falamos daquele que é o sol dos exercícios espirituais. Trata-se do Santíssimo, Sagrado e Soberano Sacramento da Missa, centro da religião cristã, coração da devoção, alma da piedade, mistério inefável, contendo o abismo da caridade divina e por meio do qual Deus, entregando-se inteiramente e realmente a nós, nos comunica suas graças e favores de um modo magnífico. A oração que fazemos unidos a esse divino sacrifício tem uma força indescritível. Assim é a Filoteia, que por meio dela a alma recebe favores celestes em abundância, encontrando apoio em seu bem-amado, que lhe perfuma com suaves fragrâncias espirituais. Com efeito, a alma passa a se assemelhar a uma coluna de fumaça, exalando o perfume de mirra e de incenso, e de todos os aromas, como é dito no Cântico dos Cânticos. Faz o maior esforço possível, portanto, para assistir à missa, à Santa Missa, todos os dias, a fim de poder oferecer com o sacerdote o sacrifício de teu Redentor a Deus Pai, por ti e por toda a Igreja. Anjos estão sempre ali presentes, como diz São João Crisóstomo, para honrar esse santo mistério, e o encontro com eles, numa comunhão de intenção, só pode nos trazer bons frutos.
os coros de duas igrejas, aquela triunfante no céu e a militante na terra, se unem a Nosso Senhor nessa ação divina, para que com Ele, nele e por nele, se contente o coração de Deus Pai, se obtenha a sua misericórdia. Feliz a alma que contribui assim tão devotamente com suas afeições em prol de um bem tão precioso e almejado. Se por algum motivo de força maior não te for possível estar presente fisicamente na celebração desse sumo sacrifício, deves pelo menos conduzir teu coração e assistir à missa por meio de uma presença espiritual. Em dada hora da manhã, portanto, vai em espírito, se não podes ir de outro modo, à igreja. Une tua intenção àquela de todos os cristãos e faz, no local em que estiveres, aquelas mesmas ações interiores que terias feito se estivesses realmente presente no ofício da Santa Missa em uma igreja. Ora, para se participar como se deve, seja física ou mentalmente da Santa Missa, primeiro, antes do início até o momento em que o sacerdote se aproxima do altar, faz com ele a preparação, a qual consiste em colocar-te na presença de Deus, reconhecendo tua indignidade e pedindo perdão por tuas faltas. Segundo, do instante em que o sacerdote se aproxima do altar até a leitura do Evangelho, considera o advento e a vida de Nosso Senhor neste mundo, por uma consideração simples e geral. Terceiro, desde o fim do Evangelho até o fim do Credo, considera a pregação feita por Nosso Senhor. Manifesta teu desejo de viver e morrer na fé e na obediência à Santa Igreja Católica. Quarto, a partir do Credo até o Pater Noster, o Pai Nosso, concentra teu coração nos mistérios da morte e paixão de nosso Redentor, os quais estão atualmente e essencialmente representados nesse santo sacrifício, o qual, em união com o sacerdote e com o resto do povo, tu oferecerás a Deus Pai por sua honra e para a tua salvação. Quinto, do Pai Nosso ao momento da comunhão, esforça-te em produzir 1000 desejos em teu coração. Aspira ardentemente a estar para sempre unida a nosso Salvador por um elo eterno de amor. E sexto, da comunhão até o fim da missa, agradece a Divina Majestade por sua encarnação, vida, morte e paixão e pelo amor que Ele demonstra por nós nesse santo sacrifício. Roga a Ele que se mostre sempre favorável, por meio desse sacramento, a ti, teus parentes e amigos e a toda a Igreja, e humilhando-te de todo o coração, recebe devotamente a bênção divina que Nosso Senhor te dá por meio de seus representantes. Caso prefiras fazer durante a missa a tua meditação sobre os mistérios diários que propus anteriormente, estás dispensada de seguir as ações particulares que acabo de descrever. Basta que no início produzas a intenção de adorar e oferecer esse santo sacrifício por meio do exercício da tua meditação e oração. Com efeito, em toda meditação encontram-se as ações que acabo de descrever, seja expressamente, seja tacitamente, de um modo virtual. Capítulo 15. Dos outros exercícios públicos e comuns. Além disso, Filoteia, é preciso sempre que possível assistir aos domingos e dias de festa aos ofícios da manhã e da tarde, pois tratam-se de dias consagrados a Deus. Devemos, portanto, realizar mais ações para sua honra e glória nestes dias do que nos outros. Tu sentirás 1000 doçuras de devoção por meio dessa prática. Assim fazia Santo Agostinho, que disso dá testemunho em suas confissões. Com efeito, ao ouvir os ofícios divinos no início da sua conversão, seu coração como que derretia, e de seus olhos corriam lágrimas piedosas. Além disso, seja dito de uma vez por todas, o bem e a consolação que obtemos pela participação nos ofícios públicos da Igreja são sempre maiores do que aqueles produzidos nas ações particulares. Deus tendo ordenado as coisas de tal modo que a devoção em comunhão entre os fiéis seja preferível a toda e qualquer devoção particular. Entra de bom grado nas confrarias da cidade em que te encontras, e particularmente aquelas cujos exercícios te trazem mais frutos e maior edificação, pois nisso tu mostrarás uma espécie de obediência muito agradável a Deus, tanto mais quanto as confrarias, ainda que não obrigatórias, são fortemente recomendadas pela Igreja,
a qual, a fim de que o maior número possível participe das confrarias, oferece indulgências e outros privilégios aos confrades. Ademais, é sempre coisa muito caridosa a cooperação com vistas ao bem. E ainda que seja possível bem realizar os mesmos exercícios de uma confraria na solidão, e que talvez preferíssemos praticá-los em privado, maior é a glória de Deus quando cooperamos com nossos irmãos e próximos na prática do bem. Digo o mesmo quanto a todo tipo de prece e devoção pública, as quais devemos praticar tanto quanto nos for possível, oferecendo assim um exemplo edificante para o próximo, aumentando nossa afeição pela glória de Deus e unindo-nos em intenção à prece comum dos fiéis. Capítulo 16. De que é preciso honrar e invocar os santos. Dado que Deus nos envia frequentemente inspirações por meio de seus anjos, devemos nós também enviar-lhe frequentemente nossas aspirações por um similar intermédio. As santas almas dos defuntos que estão no paraíso com os anjos, e são, como diz nosso Senhor, como os anjos de Deus no céu, também exercem função semelhante, a saber, de rogar por nós, inspirar-nos e rogar a Deus em nosso nome através de suas santas orações. Minha Filoteia, unamos nossos corações a esses espíritos celestes, essas almas bem-aventuradas. Tal como os pequenos rouxinóis aprendem a cantar com os grandes, também assim, pelo sacro comércio que faremos com os santos, aprenderemos a melhor orar e cantar os louvores divinos. Na presença dos anjos, eu vos cantarei, dizia Davi. Honra, reverencia e respeita com especial amor a Santa e Gloriosa Virgem Maria. É ela a mãe de nosso Pai soberano, e por conseguinte, nossa mãe. Recorramos, pois, a ela, e na condição de filhinhos, lancemo-nos sempre em seu colo com uma perfeita confiança. Solicitemos essa doce mãe, invoquemos seu amor materno, e buscando imitar suas virtudes, tenhamos para com ela um coração verdadeiramente filial. Estabelece com os anjos uma relação muito familiar. Vê como eles estão presentes, invisíveis em tua vida. Ama e reverencia aquele anjo da diocese em que te encontras, aqueles das pessoas com quem vives, e especialmente o teu próprio. Suplica-lhes a miúde, cria o hábito de louvá-los e solicita o socorro deles em todos os teus negócios, sejam eles espirituais ou temporais, a fim de que cooperem com tuas intenções. O grande Pedro Faber, primeiro padre, primeiro pregador, primeiro professor de teologia da Companhia de Jesus e primeiro companheiro de Santo Inácio, dela seu fundador, viajando um dia pela Alemanha, onde trabalhara muito para a glória de Nosso Senhor, e passando na diocese em que havia nascido, contou que, ao atravessar diversos lugares onde reinava a heresia, recebeu 1000 consolações ao saudar os anjos protetores de cada paróquia por onde passava. Esses anjos lhe foram sensivelmente propícios, seja preservando-o de armadilhas dos hereges, seja tornando-lhe diversas almas dóceis e simpáticas à doutrina da salvação. E tal era seu fervor ao relatar isso tudo que uma donzela, muito jovem à época, tendo ouvido suas palavras, me reproduziu toda a narrativa há somente 4 anos, ou seja, mais de 6 décadas após o ocorrido, com extrema realidade. Tive a alegria de poder consagrar no ano passado um altar no local em que Deus fez nascer esse bem-aventurado homem, no pequeno vilarejo de Villaret, entre nossas montanhas mais inacessíveis. Escolhe alguns santos em particular, inspira-te do exemplo de suas vidas e confia particularmente na intercessão deles. Aquele de quem trazes o nome já te é especialmente dedicado desde o dia de teu batismo. O santo, que tem o mesmo nome que ti, é especialmente dedicado a ti desde o dia de teu batismo. Ou seja, procurem o santo tanto referente ao teu próprio nome, quanto também os santos aconselham a ver o santo do teu dia de nascimento, meus caros. Capítulo 17. Como se deve ouvir e ler a palavra de Deus. Sê devota da palavra de Deus.
Seja em conversações familiares com teus amigos espirituais, seja quando a ouves num sermão. Ouve-a sempre com atenção e reverência. Faz bom uso dela. Não permite que ela se derrame no chão, mas recolhe-a como um precioso bálsamo em teu coração, tal como fez a Santíssima Virgem, que conservava cuidadosamente com ela todas as palavras proferidas em louvor de seu Filho. E lembra-te que nosso Senhor acolhe as palavras que lhe dirigimos em nossas preces, na medida em que acolhemos aquelas ditas por Ele, pela pregação. Traz sempre contigo algum livro de devoção, como os de São Boaventura, que pode ser ouvido aqui no canal, Gerson, Denis, o Cartucho, ou Denis, o Cartucho, Luís Blosius, Grenade, Stella, Arias, Pinelli, Dupont, Dávila, o Combate Espiritual, as Confissões de Santo Agostinho, que podem ser ouvidas aqui no canal, as Cartas de São Jerônimo, etc. E lê todos os dias um pouco com grande devoção, como se estivesses lendo missivas enviadas pelos santos para te mostrar o caminho do céu e te encorajar a persegui-lo. Lê também as biografias dos santos. Por meio delas, podes ver retratos da vida cristã, como que por um espelho, e adaptar suas ações ao contexto de tua vida, segundo as circunstâncias. Pois ainda que muitas das ações dos santos não sejam perfeitamente imitáveis por aqueles que vivem no mundo, são todas elas dignas de nossa admiração e podemos segui-las ainda que de longe. Ao fazermos nossos retiros, seja em forma de recolhimento espiritual, seja um verdadeiro distanciamento temporário do mundo, do qual trataremos a seguir, estamos imitando a solidão de São Paulo Eremita. Pelas práticas de pobreza, imitamos São Francisco de Assis, tal como as descreveremos, e assim por diante. É bem verdade que algumas vidas oferecem maior luz para a conduta de nossas vidas que outras, tal como a da Santa Madre Superiora Teresa, as vidas dos primeiros jesuítas, aquela de São Carlos Borromeu, arcebispo de Milão, São Luís, São Bernardo, as crônicas de São Francisco e outras similares. Muitos deles podem ser ouvidos aqui no canal, aliás. E outras vidas são antes objeto de nossa admiração que de imitação, como as de Santa Maria Egípcia, São Simeão Estilita, das duas Catarinas, de Sena e de Gênova, Santa Ângela e outros tantos que não deixam de nos suscitar um grande gosto pelo santo amor de Deus. Capítulo 18. De como devemos receber as inspirações. Chamamos de inspirações todos os atrativos da graça, os bons movimentos do coração e compunções interiores, as luzes e o conhecimento que Deus produz em nós, visitando nosso coração com suas bênçãos, com o seu cuidado e amor paternais, a fim de nos acordar de nossa sonolência, nos excitar, nos impulsionar rumo às santas virtudes, ao amor celeste, às boas resoluções, enfim, a tudo aquilo que nos encaminha ao nosso bem eterno. É o que o esposo chama de bater à porta e falar diretamente com o coração de sua esposa, acordá-la quando ela dorme, clamar por ela quando ela está ausente, convidá-la a provar seu mel, a colher as maçãs e flores de seu jardim, a cantar e fazer ressoar sua doce voz em seus ouvidos. Para que haja uma proposta de casamento legítima, 3 coisas são necessárias com relação à donzela que se quer desposar. Primeiramente, o esposo propõe o casamento. Em segundo lugar, ela acolhe a proposta. E em terceiro, ela consente. Proposição de casamento, acolhida de resposta e consentimento. Também assim, Deus, querendo fazer em nós, por nós e conosco, alguma ação de sua grande caridade, primeiramente nos-la propõe por sua inspiração. Em seguida, acolhemos a proposta. E, por último, consentimos. Com efeito, assim como para cair no pecado existem 3 degraus, a tentação, o deleite e o consentimento, também são 3 os passos que nos levam às virtudes. A inspiração, que é contrária à tentação, o deleite na inspiração, que é contrário ao deleite da tentação, e o consentimento à inspiração, que se opõe ao consentir com a tentação. Por mais tempo que possa durar uma inspiração,
É somente ao acolhê-la favoravelmente que agradamos a Deus. Em caso contrário, estaremos ofendendo Sua Divina Majestade. Assim ocorreu com os israelitas, junto a quem o Senhor esteve durante 40 anos, como ele diz, pedindo que se convertessem. Mas eles não quiseram ouvir. Por conta disso, foi-lhes negado o repouso junto a Deus, que jurou contra eles em sua ira. Também assim, um cavalheiro que tenha servido durante muito tempo uma donzela se sentiria muito ofendido caso, ao final, ela venha recusar sua proposta de casamento. O prazer que sentimos com essas inspirações nos coloca no caminho da glória de Deus e começamos desde já a agradar a Divina Majestade, pois ainda que esse deleite ainda não constitua um consentimento total, já se trata de indício de uma disposição para tal. E se é um bom sinal e coisa muito útil o prazer em ouvir a palavra de Deus, que é como uma inspiração exterior, é também bom e agradável a Deus o prazer em receber a inspiração interior. É desse prazer que trata a Divina Esposa ao dizer: meu amado, meu bem amado, passou a mão pela abertura da porta e meu coração estremeceu, ouvindo-o falar, eu ficava fora de mim. Assim, o cavalheiro já se sente muito contente em poder servir a donzela, mas sua alegria cresce ao ver que o serviço agrada a sua favorita. Mas, enfim, é o consentimento que completa o ato virtuoso, pois alguém que se recuse a consentir após receber tais inspirações mostra-se extremamente ingrato e ofende enormemente a Divina Majestade, pois nesse caso o desprezo para com ela é maior. É o que ocorre com a esposa ao esquivar-se de seu bem-amado com uma desculpa frívola, após sua doce voz ter-lhe tocado o coração. O esposo, justamente indignado, a abandona, pois o cavalheiro que se vê rejeitado após uma série de gestos que a donzela acolhera de bom grado tem muito mais motivos para estar descontente do que no caso em que suas tentativas não tivessem surtido qualquer efeito desde o início. Toma a resolução, Filoteia, de aceitar com um bom coração todas as inspirações que Deus queira te oferecer. E quando elas surgirem em teu coração, recebe-as como embaixadores do Rei Celeste, que quer forjar contigo uma aliança. Ouve com calma suas proposições, considera o amor com que está sendo inspirada, trata com carinho essa santa inspiração. Consente, dá um consentimento pleno, amoroso e constante com a santa inspiração, pois desse modo Deus, que não pode ser forçado a nada, se mostrará forçosamente simpático à tua afeição. Mas atenção, hein? Antes de consentir com uma inspiração de grandes proporções, para evitar que caias no erro, aconselha-te antes com teu diretor espiritual. Pede-lhe que examine se tua inspiração é verdadeira ou falsa, pois o inimigo, ao se deparar com uma alma pronta para consentir com as inspirações, propõe-lhe frequentemente algumas falsas para enganá-la, coisa que ele nunca poderá fazer se com humildade essa alma obedecer a seu condutor espiritual. Uma vez que o consentimento for dado, trata de executar cuidadosamente a inspiração em busca de seus efeitos. É este o apogeu da verdadeira virtude, pois de nada vale trazer o consentimento consigo no coração sem produzir seus efeitos. Isso seria como plantar uma vinha sem desejar que ela frutifique. Então, uma vez que o consentimento for dado, trata de executar cuidadosamente a inspiração em busca de seus efeitos. Ora, os recolhimentos espirituais e o exercício matinal que descrevi mais acima anteriormente servem maravilhosamente bem a esse fim, pois através deles nos preparamos para fazer o bem, uma preparação não apenas geral, mas particular. Capítulo 19. Da Santa Confissão. Nosso Salvador deixou o sacramento da penitência e confissão para a sua Igreja, a fim de que por meio dele possamos nos lavar de toda iniquidade, quantas vezes nos seja necessário.
Não permitas nunca, portanto, Filoteia, que teu coração permaneça por tempo demais infectado pelo pecado, já que tens à disposição um remédio tão acessível, tão fácil. Uma leoa, após ser abordada por um leopardo, vai correndo se lavar para remover o cheiro deixado sobre ela, a fim de não ofender o leão quando ele chegar. A alma que consente com o pecado deve ter horror de si mesma e limpar-se o quão antes, em nome de sua dignidade aos olhos da divina majestade que a observa. Mas por que morrer de uma morte espiritual se dispomos de um remédio tão eficaz? Confessa-te humilde e devotamente a cada semana e sempre, se possível, antes de comungares, ainda que não tragas em tua consciência nenhuma lembrança de pecado mortal. Pois pela confissão tu receberás não somente a absolvição pelos pecados veniais confessados, mas também uma grande força para evitá-los no futuro, grande luz para bem discerni-los, e uma graça abundante para reparar todo o prejuízo por eles provocado. Terás praticado com isso a virtude da humildade, da obediência, da simplicidade e da caridade. E com esse simples ato de confessar-te, terás exercido mais virtudes do que em nenhum outro. Deves sentir um grande desprezo pelos pecados confessados, por menores que sejam, com a firme resolução de te corrigires dali em diante. Muitos são aqueles que confessam seus pecados veniais por puro hábito, puro protocolo, sem intenção de se corrigir, e permanecem assim sob o jugo desse pecado a vida inteira, perdendo a chance de gozar de muitos bens espirituais. Se, portanto, tu te confessas por ter contado uma mentirinha, ou dito uma palavra desnecessária, ou por ter jogado excessivamente, arrepende-te sinceramente e cria a firme resolução de te corrigires, pois é coisa abusiva confessar-se de um pecado, seja mortal ou venial, sem querer dele se purgar, dado que a confissão existe precisamente para esse fim. Evita limitar-te a essas acusações supérfluas que tantas pessoas fazem por pura rotina. Eu não amei a Deus tanto quanto deveria, não rezei com tanta devoção quanto eu deveria, não cuidei de meu próximo como deveria, não recebi os sacramentos com a reverência que eu deveria, e coisas do tipo. Ao expressar-te assim, não dizes nada de particular que permita ao confessor conhecer o estado de tua consciência. Com efeito, qualquer santo no paraíso e qualquer homem sobre a terra poderia ter dito a mesma coisa ao entrar num confessionário. Observa, pois, qual circunstância particular te leva a fazer essas acusações. E quando a tiveres descoberto, acusa-te pela tua falta com toda a simplicidade e pureza. Por exemplo, tu te acusas de não teres cuidado do teu próximo como devias. Talvez isso tenha ocorrido quando viste um pobre passando necessidade e não o ajudaste em nada. Pois bem, acusa-te por este fato em particular e diz: vi um pobre passando necessidade e não o ajudei como poderia, por negligência ou por dureza de coração ou por desprezo. Segundo, conheças a origem dessa falta. De igual modo, não te acuses por não ter rezado a Deus com a devoção necessária, mas se te tiveres distraído voluntariamente ou negligenciado a necessidade de dedicar o tempo e o lugar e a continência necessários, acusa-te com toda a simplicidade, tal como se apresenta a falta em tua memória, sem alegar generalidades, as quais são perfeitamente inúteis na confissão. Não te contentes em dizer os pecados veniais e em seus fatos unicamente, mas acusa-te também pelo motivo que te induziu a cometê-lo. Por exemplo, não te restrinjas apenas a dizer que tu contaste uma mentira inofensiva, mas diz também se o fizeste para vangloriar-te, para gracejar ou por pertinácia. Se pecaste no jogo, explica se foi pelo desejo do lucro, pelo prazer na conversação, e de igual modo com os outros pecados. Diz se tu permaneceste longamente nesse mal, pois a duração acrescenta em muito a sua malícia.
Com efeito, é diferente agir por vaidade de modo passageiro, voltando às boas disposições do espírito após 15 minutos, e assim agir durante 1, 2, 3 dias. É preciso, portanto, dizer o fato, o motivo e a duração de nossos pecados, pois ainda que não seja obrigatória uma tal minúcia na declaração dos pecados veniais, e mesmo por mais que não seja absolutamente necessário confessá-los, se alguém quer purificar a sua alma e alcançar a santa devoção, essa pessoa deve expor a enfermidade da qual quer ser curada ao médico espiritual. Por fim, não omitas nada do que seja necessário para se compreender a qualidade de tua ofensa. Suponhamos, por exemplo, que uma pessoa de quem eu não gosto faça uma piada comigo. Eu levo o gracejo a mal e fico tomado de ira. Mas, se um sujeito que me fosse simpático tivesse dito uma palavra ainda mais áspera, eu a teria interpretado positivamente. Assim, devo confessar-me da seguinte forma: deixei-me levar pela cólera contra uma pessoa, tendo levado a mal uma frase por ela dita, não pela qualidade das palavras, mas porque esse sujeito me desagrada. E se for necessário particularizar ainda mais a tua acusação, creio que não deves hesitar em fazê-lo, pois ao acusar-te assim humildemente, descobrirás não apenas os pecados cometidos, mas também tuas más inclinações, costumes, hábitos e outras raízes do pecado, por meio das quais teu diretor espiritual conhecerá de forma mais completa o coração que está a tratar e os remédios mais indicados. É preciso, contudo, acobertar ao máximo, tanto quanto seja possível, qualquer outro indivíduo que tenha cooperado em teu pecado. Ou seja, não dedurar as pessoas que estiveram conosco, não nomear as pessoas que pecaram juntamente conosco. Fica atenta a uma certa quantidade de pecados que vivem e reinam a miúde imperceptíveis na consciência, para que possas confessá-los e deles te purgar. A esse respeito, lê cuidadosamente os capítulos 6º, 27, 28, 29, 35 e 36 da terceira parte. Chegaremos lá. E o capítulo 7º da quarta parte. E evita trocar constantemente de confessor. Evita trocar constantemente de confessor. Tendo escolhido um, continua a prestar-lhe contas da tua consciência nos dias destinados a tal efeito, dizendo-lhe humildemente e francamente os pecados cometidos, e de tempos em tempos, de mês em mês ou uma vez a cada 2 meses, diz-lhe também o estado de tuas inclinações, ainda que estas não tenham te conduzido a pecar, como uma tristeza que te atormente, um desgosto, a tendência a uma alegria desequilibrada, o desejo de possuir maiores bens e inclinações similares. Capítulo 20. Da comunhão frequente. É dito de Mitrídates, rei do Ponto na Ásia Menor, que, tendo inventado o antídoto de nome Mitridato, fortaleceu a tal ponto seu corpo que se viu incapaz de se suicidar por envenenamento quando tentava fugir do cativeiro ante os romanos. O Salvador instituiu o augustíssimo sacramento da Eucaristia, contendo realmente sua carne e seu sangue, para que não morra todo aquele que dele comer. É por essa razão que todo indivíduo que se serve frequentemente e com devoção desse dom reforça a tal ponto a sua saúde e a vida de sua alma, que lhe é quase impossível ser envenenado pelas más afeições. É impossível ingerir esse alimento de vida e sofrer afeições de morte. Assim, do mesmo modo como era impossível aos homens vivendo no paraíso terrestre morrer segundo o corpo, por virtude desse fruto vital que Deus ali colocara, assim também podemos vencer a morte espiritual graças a esse sacramento de vida. Se é possível preservar frutos como as cerejas, damascos e morangos, cristalizando-os com açúcar ou mel, não espanta que também seja possível preservar nossos frágeis e ignorantes corações da corrupção do pecado,
cristalizando-os com a doçura da carne e do sangue incorruptíveis do Filho de Deus. Ó Filoteia, os cristãos condenados nada poderão responder diante do justo juiz, quando ele lhes mostrar o erro que cometeram ao deixar-se morrer espiritualmente. Quão fácil fora manter-se em vida e saudável pela ingestão de seu corpo, que nos foi deixado com essa intenção. Miseráveis, ele nos dirá, como chegaram a um tal estado de morte, se eu deixei o mandamento para que comessem a carne da vida? Abre aspas. Quanto à comunhão diária, não aprovo nem condeno tal prática. Não obstante, exorto todos à comunhão dominical. A comunhão dominical é preceito da Igreja. Claro. Conquanto o espírito se encontre sem afeição de pecado, é preciso estar confesso, portanto, para comungar. Fecha aspas. Sirvo-me aqui das palavras de Santo Agostinho, e com efeito tampouco louvo ou condeno aquele que comunga todos os dias, e deixo essa questão a cargo de cada diretor espiritual, pois como a disposição necessária para uma comunhão frequente é bastante específica, não é bom aconselhá-la de forma geral e irrestrita. E ainda assim, muitas são as almas que podem se encontrar nas condições necessárias para a comunhão frequente, de modo que não é bom tampouco dissuadir essa prática de forma generalizada. Enfim, devemos tratar dessa questão levando em conta o estado interior de cada indivíduo em particular. Seria imprudente aconselhar essa prática indistintamente a todos, mas também seria imprudência condenar alguns que a praticam, sobretudo se um bom diretor espiritual as aconselhou a tal. Santa Catarina respondeu de modo gracioso quando lhe criticaram seu hábito de comungar frequentemente, recordando aquela mesma opinião de Santo Agostinho. Pois bem, disse a santa, dado que Santo Agostinho não a condena, peço que não a condeneis também vós, e me darei por satisfeita. Mas, Filoteia, tu bem vês que Santo Agostinho nos exorta a comungar todos os domingos. Segue este conselho, pois, tanto quanto possível, hein? Parto do princípio de que tu não nutrirás nenhuma afeição ao pecado mortal, nem tampouco qualquer afeição pelo pecado venial, de modo que deverás te encontrar na verdadeira disposição que Santo Agostinho requer, e ainda mais excelente, pois não somente não terás a afeição pelo pecar, como tampouco terás afeição ao pecado. Se assim for, e se teu diretor espiritual o julgar bom, poderás comungar com maior frequência do que uma vez a cada domingo. Existem, no entanto, diversos impedimentos legítimos que podem ocorrer, não por tua responsabilidade, mas por conta daqueles com quem tu vives, que justificam um aconselhamento da parte do teu conselheiro a não comungares com tanta frequência. Por exemplo, se aqueles a quem deves obediência e reverência são mal instruídos a ponto de se preocuparem com tua comunhão frequente. Talvez, pesando todas as coisas, possa ser bom condescender, em certa medida, à enfermidade deles. Comungar somente de 15 em 15 dias. Contudo, só adota essa medida se te for impossível vencer a dificuldade. Hein? Não há uma regra geral para tal caso, e é preciso nisso seguir nosso diretor espiritual. Afirma, em todo caso, que o máximo de espaçamento que se deve guardar entre uma comunhão e outra, para aqueles que querem servir a Deus devotamente, é de 1 mês. Se soubermos agir com prudência, ninguém nos impedirá de comungar frequentemente, seja mãe, mulher, marido ou pai. Se fores capaz de observar todos os deveres próprios à tua condição no dia em que comungares, se agires com graça e afeição para com eles, sem lhes recusar nenhum tipo de dever, dificilmente eles tentarão desviá-la desse exercício, que em nada lhes incomoda, a menos que sejam espíritos extremamente difíceis e irracionais. Neste caso, como disse anteriormente, é possível que teu diretor te aconselhe a usar de condescendência. Aqui é necessário dizer algo especialmente aos esposos. Não agradava a Deus, na antiga aliança, que os credores fizessem cobranças nos dias de festas.
embora ele não condenasse aqueles que pagavam o que era exigido pelos credores. Embora não se trate aqui de um grande pecado, é coisa indecente solicitar o pagamento do dever nupcial no dia em que comungamos. Mas não é coisa má. Ao contrário, é coisa meritória pagar tal solicitação. Por isso, ninguém deve se privar da comunhão para cumprir com o dever nupcial, se sua devoção o move a comungar. É bem verdade que na igreja primitiva, os cristãos comungavam todos os dias, ainda que fossem casados. Por esse motivo digo que a comunhão frequente não traz nenhum incômodo, seja aos pais, às esposas ou aos maridos, contanto que a alma que comunga seja prudente e discreta. Quanto às doenças corporais, somente aquelas que provocam vômitos podem impedir legitimamente essa santa participação. Para comungares todas as semanas, não deves ter consciência de pecado mortal, nem qualquer afeição ao pecado venial, e um grande desejo de comungar. Mas para comungares todos os dias, é preciso, além disso, ter vencido a maior parte das más inclinações, e que tal prática tenha sido aconselhada pelo diretor espiritual. Capítulo 21. Como devemos comungar? Começa a te preparar para a Santa Comunhão já na noite anterior, por diversas aspirações de amor, e recolhe-te para dormir um pouco mais cedo do que de costume, a fim de que possas também acordar mais cedo. Se acaso acordares no meio da noite, ocupa logo o teu coração e a tua boca com algumas palavras suaves e fragrantes, por meio das quais tu perfumarás tua alma para receber o esposo. Ele que zela por ti enquanto dormes e se prepara para te oferecer 1000 graças e favores quando o receberes. Ao amanhecer, desperta-te com grande alegria, em vista da graça que receberás nesse dia. Depois de te confessar, vai com grande confiança e humildade receber essa carne celeste que nutre para a imortalidade. E após ter dito as palavras sagradas, Senhor, não sou digno, não desvies mais teu olhar nem teus lábios, seja para orar ou para suspirar, mas abre suavemente e discretamente a tua boca e, elevando tua cabeça o quanto seja necessário para que o Padre veja o que está fazendo, recebe com toda a fé, esperança e caridade aquele em quem tu crês, em quem esperas, que tu amas. Oh, Filoteia, imagina que assim como a abelha colhe nas flores o orvalho do céu unido ao mais puro sumo da terra, transportando-os até a colmeia e transformando-os em mel, assim o Padre recebe o Salvador do mundo no altar, verdadeiro Filho de Deus, tal como um orvalho descido do céu, e verdadeiro Filho da Virgem, ela que, como a flor, nasceu da terra, de nossa humanidade. É essa suave carne que o Padre coloca em tua boca, em teu corpo. Ao recebê-la, excita teu corpo para que venha prestar homenagem a esse Rei da Salvação. Trata com ele de tuas questões íntimas. Considera que ele está dentro de ti para a tua maior felicidade. Enfim, dá ao Senhor a melhor recepção possível e comporta-te de tal modo que se possa ver em todas as tuas ações que Deus está contigo. Mas, quando não te for possível bem comungar verdadeiramente na Santa Missa, comunga ao menos em coração e em espírito, unindo-te por meio de um verdadeiro desejo a essa carne vivificante do Salvador. Ao comungares, deves ter por principal objetivo progredir, te fortalecer e te consolar no amor de Deus. Ao comungares, deves ter por principal objetivo progredir, te fortalecer e te consolar no amor de Deus. Deves receber com amor aquilo que só o amor pode te dar. Não é possível imaginar uma outra ação mais amorosa, mais terna do que esta da parte de Nosso Senhor.
Nela, o Salvador se anula a si mesmo, por assim dizer, reduzindo-se à carne, a fim de penetrar em nossas almas e unir-se intimamente ao coração e ao corpo de seus fiéis. Se a gente mundana te perguntar por que é que tu comungas com tanta frequência, diz que é para aprender a amar a Deus, para te corrigires de tuas imperfeições, te libertares de tuas misérias, consolar-te em tuas aflições, fortalecer-te em tuas fraquezas. Diz-lhes que 2 são os tipos de pessoas que devem comungar com frequência: os perfeitos, que não teriam nenhuma razão para não se aproximar da fonte mesma da perfeição, e os imperfeitos, a fim justamente de se aperfeiçoarem. Os fortes, a fim de não se enfraquecerem, e os fracos, a fim de se fortalecerem. Os enfermos, a fim de serem curados, e os saudáveis, para não adoecerem. E que em teu caso, sendo imperfeita, fraca e enferma, precisas te comunicar com frequência com a fonte da tua perfeição, tua força e teu médico. Diz-lhes que aqueles que não se ocupam muito das coisas do mundo devem comungar frequentemente, pois isso lhes é necessário. E aquele que trabalha muito e tem muitas responsabilidades também deve comer alimentos sólidos diversas vezes por dia. Diz-lhes que tu recebes o Santo Sacramento para aprender a bem recebê-lo, pois não é possível bem realizar uma ação na qual se tem pouca prática. Comunga frequentemente, Filoteia, o mais frequentemente que possas, com a aprovação de teu diretor espiritual. E acredita em mim quando digo que as lebres se tornam brancas em meio às nossas montanhas invernais por força de só comer e ver neve. Ora, por força de adorar e comer a beleza, a bondade e a pureza mesma nesse divino sacramento, tu te tornarás bela, boa e pura.